Olá, eu me chamo Paulo Ricardo e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o processo criativo. Bom, o tema da nossa aula de hoje é mitologia e as literaturas. Como tudo isso pode nos auxiliar a nos mantermos criativos. Espero que vocês consigam fazer as anotações, espero que vocês estejam aproveitando todo esse momento para que a gente possa criar, assim, uma narrativa coletiva, tudo bem? Vou projetar a tela para que vocês tenham uma noção dos assuntos que nós iremos tratar nesta aula de hoje. Um minuto, para eu poder compartilhar aqui com vocês. Bom, mais uma vez, né, eu estou usando sempre materiais próprios, autorais, com toda a propriedade intelectual e artística reservada, né, então são trabalhos que espero que possam ilustrar, né, tudo o que a gente está conversando até aqui. Vou projetar a tela para vocês, para que a gente possa iniciar a nossa conversa. Bom, vamos lá. Tela sendo projetada. Ok. Bom, eu quero só reafirmar com vocês, né, os objetivos centrais aqui da nossa oficina, para que fique sempre bem claro, bem objetivo, as nossas intenções gerais do que se relacionam com a nossa prática, tá? A oficina tem como intuito permitir que todos possam ter meios de ampliarem seus repertórios culturais, estimulando formas criativas de pensar sua realidade e agir na mesma. A proposta visa atender à prática artística, mas principalmente dar condições para que cada pessoa se expresse cada vez mais conhecedora de suas capacidades sensitiva e intuitiva, promovendo assim um conhecimento holístico, a criatividade, a capacidade de tomada de decisões de forma alternativa, desenvolvendo a autonomia, a autoconfiança a partir da arte, tá? Então, essas são as nossas premissas, né, do que a gente está buscando aqui, né? Então, o público-alvo se destina, mais uma vez, quero deixar bem definido isso, a todos que tenham interesse em ampliar esse repertório cultural e que estejam buscando, né, estimular o processo criativo em suas áreas de atuação. Bom, começo com uma frase que pode acabar direcionando todo o tema da nossa aula de hoje, tá? Visíveis apenas para aqueles que sabem onde olhar, tá? Então, a partir dessa frase, dessa reflexão, que eu me coloco a apresentar essa videoaula para vocês, né? Muitas vezes a gente tem que saber para onde olhar, né? Porque muitas vezes, né, na maioria das vezes, as coisas não estão tão prontas assim, né? Aquela famosa frase, entendeu o que é que eu desenhe? Né? Não parece fazer muito sentido aqui, porque o desenho, né, a forma visual, a estética, a linguagem gráfica, nem sempre é tão clara e objetiva. Né? Na maioria das vezes, ela é até muito subjetiva, simbólica, né? Inclusive, é sobre isso que a gente falará hoje, por tratarmos de mitologias, tá? Como isso, né, faz parte da minha poética e como eu consigo perceber isso refletido nos trabalhos contemporâneos, tá? Como o foco da nossa oficina é a contemporaneidade, é sobre isso que a gente vai estar falando agora. Bom, caminhos traçados. Por que isso se tornou uma oficina? Por que essa aula se tornou uma oficina? Os caminhos traçados, no caso, os caminhos que eu tracei para chegar até aqui, né, para poder conversar um pouquinho com vocês sobre essas coisas que me encantam e que fazem com que o meu trabalho crie uma autenticidade, tá? Então, acho que a busca geral de todos os artistas e de todas as pessoas que procuram inovar e ser criativas é se diferenciar do senso comum, né? Então, eu acredito que vocês buscando as formas e os gostos pessoais de vocês, né,
amplificando todo esse conhecimento, possa facilitar os caminhos que vocês irão seguir, tá? Caminhos traçados, por quê? O incentivo à leitura, no meu caso, deu super certo, né? Eu não posso ficar falando sempre só por mim, né? No caso, eu tenho que pensar de uma forma mais geral, mas no meu caso, a leitura influenciou extremamente a forma como eu comecei a refletir sobre as coisas que eu via, né? Principalmente numa sociedade onde a educação é muito desvalorizada, eu acho que a leitura é muito desvalorizada, eu acho que esse talvez seja um dos diferenciais que, assim, mesmo que você não tenha o hábito de leitura, né, você pode começar a adquirir isso, né, e não existe idade para isso. Não foi muito fácil para mim dizer que eu sempre gostei de ler, né, a leitura sempre foi algo, assim, que me encantou muito, mas em algum momento foi quando ela me chamou muito mais atenção do que o normal, né. Então, assim, eu lembro que uma professora também me disse uma vez que eu não precisaria ler todo o conteúdo que existe no jornal, né? Eu poderia começar a ler partindo daquilo que eu gosto de ler, né? Porque eu sentia aquela obrigação, né? Quando ninguém tinha me explicado, que eu tinha que saber sobre tudo, que eu tinha que ler tudo, e no fim das contas a gente não acabava lendo nada, né? Então eu acredito assim que o incentivo à leitura pela minha família, pela minha mãe, né? Que sempre prezou muito por sempre ter um livro diferente ao meu contato, né, isso acabou influenciando demais o meu trabalho, mas nunca é tarde para a gente começar. E uma coisa interessante, né, tudo pode ser desenvolvido a partir de exercícios, né, como o objetivo, né, um dos objetivos centrais aqui da nossa aula, da nossa oficina, é criar formas e exercícios para que tudo isso seja possível, né, então as possibilidades são inúmeras e a gente vai tentar trilhar, né, juntos aqui, formas não convencionais, alternativas de se encontrar e de se traçar esses caminhos, né, individuais. Então, como eu acabei dizendo, né, a leitura foi muito importante para mim, mas assim, a leitura que mais mexeu comigo na infância, né, e que acabei levando isso para a vida toda, tanto no meu trabalho artístico como na minha poética, a forma de ver a vida, está muito relacionado às histórias que eu escutei quando eu era criança, né? As histórias que eu escutei quando eu era criança e que eu lia nos livros de mitologia. Claro que eu acho que existe muito uma falta de valorização da nossa própria cultura, onde eu acabei conhecendo primeiro uma leitura, uma literatura da mitologia grega, né, que me influenciou drasticamente, né, e que eu não conhecia as próprias lendas do nosso próprio povo, né, lendas indígenas, lendas africanas, lendas afro-brasileiras, né, eu acabava não conhecendo todo esse repertório, todo esse material, e que, na verdade, isso foi um ponto falho que eu só fui perceber muito depois, né? Poxa, se eu valorizo tanto uma cultura de um outro povo, por que eu deixo de lado a minha própria cultura, né? Eu acho que isso é uma coisa que, né, que a gente pode refletir muito sobre isso, né? Essa ideia a gente acaba valorizando muito mais o que é de fora do que a gente tem aqui dentro, né? Foi aí que eu pensei, né, um dos motivos de elaborar essa oficina, pensar e valorizar, de certa forma, a cultura do interior, né, da nossa região, da nossa cidade, da nossa comunidade, né? Então, acho que a gente está numa busca, né, num resgate da nossa própria identidade, tá? Eu acho muito importante tudo isso. Não só valorizar as culturas externas, mas principalmente valorizar muito a nossa cultura do nosso próprio povo, tá? Então, pensando dessa forma, eu convido vocês a entrar nesse mundo de contos fantasiosos, que é uma temática muito importante aí e muito visível, muito presente no meu próprio trabalho, tá? Histórias e lendas, né, que acabam me influenciando, e aqui eu já começo perguntando para vocês, né, vocês conseguem se lembrar de alguma lenda, ou algum conto, ou alguma história que foi contado para vocês e que marcou a vida de vocês, né? Provavelmente alguma história
na nossa infância, principalmente, né, elas são todas mais lúdicas, e a nossa sensação imaginativa é muito maior nessa idade, né, na infância. E conforme o tempo vai passando, a gente vai perdendo um pouco dessa ludicidade, né, dessa forma fantasiosa de ver as coisas, né? Eu acho que manter-se com uma mentalidade, às vezes, infantil, nesse caso, é essencial, né? Essa pureza de ver o mundo, né, e se encantar todas as vezes que a gente olhar para ele, né? Porque senão a gente acaba ficando com um olhar muito bloqueado, né? A gente acaba vendo as coisas de uma forma muito realista e esquece de toda a pureza, de toda a beleza que existe no mistério das coisas que a gente não conhece, né? Eu acho muito bonito isso. Inclusive, aqui nessa aula que eu falo um pouco sobre a minha relação com a religião, né? Apesar de não seguir nenhuma religião, eu fui batizado na Igreja Católica, tenho uma extrema admiração por essa religião, mas conforme eu fui crescendo e percebendo que não existe só uma forma de crer, não existe só uma forma de valorizar culturas, eu percebi e me encantei muito por todas as formas de expressão religiosa, né? Eu acho assim que a religião acaba sendo um ponto essencial para que a gente desenvolva não só a nossa área cognitiva, né, que a ciência faz muito bem isso, mas que a gente possa desenvolver também outras áreas do conhecimento, né? Uma área mais espiritual, uma área mais voltada para a natureza. Eu acho que a gente não tem um tipo de conhecimento só. A gente não é imposto para a gente que o mundo é apenas de um jeito, né? A gente pode explorar muito mais outras formas de refletir todo o universo, né? A forma de ver as coisas, né? Eu acho que por isso eu dei uma prioridade e queria conversar um pouquinho com vocês sobre toda essa influência fantasiosa, mística, religiosa, e que nos dá uma sensação de humanidade muito grande, né? Então fica aqui, primeiramente, a minha forma de dizer que eu respeito muito todas as religiões, eu respeito muito todas as diversidades de crença, né? Isso para mim é um pressuposto básico na minha atuação como professor, como fomentador cultural, como artista, né? Podem surgir diversas críticas, podem surgir diversas formas diferentes de pensar, mas eu acho que o respeito, a empatia por outras formas de interpretação da realidade são essenciais para manter um trabalho com conteúdos que atinjam as pessoas num sentido positivo, né? Que tem, assim, muita crítica, que tem, assim, muita pauta de indignação e tudo mais, mas que exista muito amor também na forma de se apresentar, na forma de fazer, né? Espero que vocês percebam a verdade do meu trabalho enquanto eu estiver falando aqui, porque eu acho que isso é essencial, né? A gente mostrar a verdade e mostrar que a gente gosta realmente daquilo que a gente faz. Então, vamos lá? Bom, estimular a imaginação criativa. Então, eu falo assim, como eu acabei de dizer ali, né? Todas as histórias, todas as ficções, todas né, que eu sentava ali com o meu avô no sítio para escutar histórias que ele contava sobre, né, sobre a fazenda, sobre o sítio, sobre o campo. Eu acho muito importante, né, porque a gente tem ali um resgate da tradição, né, um resgate folclórico que nos dá identidade, né. Eu acho que a palavra identidade que ela parece muito forte, porque o que nos constitui como seres, né? O que nos constitui como quem nós somos, né? São várias coisas que nos afetam, que nos bombardeiam por todos os lados, que vão construindo quem nós somos e quem nós podemos ser, né? Então, aqui eu deixo claro para vocês que nós não somos uma coisa só, né? Nós fazemos parte de um conhecimento muito mais holístico, né? Que é um conhecimento voltado para um todo, né? Pensando no corpo, na mente, no espírito, né? A gente tem que
né, no meu caso, né, é a minha fala, tá, pessoal? E eu deixo muito, muito evidente isso, muito claro, que, mais uma vez, eu estou mostrando para vocês, né, abrindo a minha forma de pensar, para que vocês vejam o que vocês concordam, o que vocês não concordam, e para que vocês consigam traçar os caminhos e os rumos de vocês na busca aí de uma identidade artística, cultural e tudo mais. Bom, eu quero apresentar para vocês aqui um breve trechinho, tá? Nada muito aprofundado, até porque pelo tempo que a gente tem, a gente não conseguiria fazer tudo isso. Eu queria uma oficina que durasse muito mais tempo, né? E nada impede que a partir dessa muitas outras oficinas surjam, né? Que a gente seja mais específico na próxima, que a gente trate de um assunto em especial a oficina toda, né? Mas aqui, nesse momento, eu abri todas as introduções possíveis de como eu posso mostrar para vocês um pouco do meu trabalho e que vocês possam refletir aí sobre como vocês vão criar o trabalho de vocês, tá? Bom, eu me identifico muito com o período simbolista dentro da arte, e principalmente na literatura, né, que foi onde se desenvolveu e se desempenhou um trabalho excepcional, né, voltado para essa linguagem. E a gente está falando aqui, dentro de um contexto histórico, a gente está falando do século XIX, né, de todas as transformações, revolução industrial que estava acontecendo nesse momento, e, né, a gente precede aqui a arte moderna, que inclusive as coisas, né, eu deixo evidente para vocês, as coisas não são fragmentadas a ponto de cada uma ser autônoma, né? A gente tem todas as correntes artísticas, literárias, elas se conectam, né? E todas essas correntes artísticas e literárias se conectam com o contexto histórico que a gente vivia, que a gente vive e que a gente vai viver, né? As coisas, elas não são isentas umas das outras, né? E eu já vou comentar aqui um pouquinho sobre esse período de simbolismo, exatamente porque ele né, se conecta muito com o tipo de traço, o tipo de desenho, o tipo de temática que eu apresento em alguns dos meus trabalhos, em algumas das minhas poéticas. Não sei se vocês já começaram a perceber aqui, mas eu não falo de um assunto só, né? O meu trabalho, ele é muito polivalente, eu trato de vários assuntos, né? E eu acho que uma característica do artista contemporâneo é exatamente essa, né? Ele não foca numa coisa só, né? Até porque nós não somos uma coisa só, né? Eu não gostaria de ser rotulado ou intitulado com um tipo de vertente só de pensamento, com um tipo de vertente só de forma de fazer artístico, né? Inclusive, né, vou externalizar aqui um acontecimento, muitas vezes eu não fui aceito em salões de arte, eu não fui aceito em galerias, em editais, concorrendo ali, né, para poder expor o meu trabalho, exatamente porque eu me deparava com críticos de arte que diziam que meu trabalho não seria aceito por eu não seguir uma linha só de pensamento, né? E eu não gostaria de me limitar, e eu gostaria que vocês pensassem assim também, né? De nos limitarmos que eu tenho só um tipo de técnica, que eu tenho só um tipo de estilo, que eu tenho só uma forma de fazer, né? Dentro da infinidade de formas que a gente tem aí de produção artística, né? Cultural e intelectual. Então, não fiquem presos nessa ideia de que você precisa só fazer de um jeito para ser aceito, que você precisa fazer só de um jeito para você encontrar sua identidade, né? Na verdade, você é um aglomerado de coisas que podem definir muito bem quem você é, né? Bom, com o surgimento, voltando aqui, né? O avanço da indústria, né? É um contexto histórico que a gente estava vivenciando no século XIX, expresso na ideia do progresso, né? Toda essa ideia aí da tecnologia do século XIX, os avanços científicos, né, excepcionais dentro desse período, né? Eu acho muito válido, muito importante toda essa ideia de progressista nesse período. Porém, os simbolistas eles fazem algumas críticas a esse período, né? E eu quero aqui tentar fazer um paralelo com vocês, né, para ver se vocês conseguem compreender junto comigo aqui o que eu estou querendo dizer, né? Com o surgimento das metrópoles, houve um aumento da miséria, da sujeira industrial e da exploração da força de trabalho,
Ou seja, né, a ideia de progresso que foi implantada veio carregada, né, veio como um combo todo esse aumento da miséria, da sujeira industrial, da exploração do trabalho, né? Então, a crítica dos simbolistas a esse período era exatamente sobre isso, né? Como que você fala de progresso quando a gente fala ainda de exploração, a gente fala de miséria, né? Que tipo de progresso é esse que nós estamos apresentando, né? Que tem todas essas mazelas, né? Então, eu acho que a crítica vai por esse lado. Eu sou extremamente a favor de uma ciência, de um progresso científico. Eu sou a favor de uma educação que nos dê possibilidades de entender a nossa realidade usando a razão, usando a lógica. Eu acho essencial que isso aconteça, porém, a forma como ela é apresentada, dentro do sistema como ela é apresentada, ela acaba mostrando que, para que eu consiga, então, um progresso, eu preciso ter a miséria, eu preciso ter as desigualdades, né, de forma geral, né? Então, simbolistas, e eu me identifico muito com essa corrente literária e artística, exatamente por conta disso, né? Direcionamento para descrição não objetivas, mas em uma conciliação entre matéria e espírito, né? Ou seja, os simbolistas, eles não viam somente o que estava na sua frente, né? Eles tentavam mostrar coisas que vão além daquilo que nós vemos, né? Daquilo que está visível e ao nosso alcance, né? Então, os simbolistas, ele vai simbolizar o mundo de uma forma não objetiva, ou seja, de uma forma bem subjetiva. Por essa postura, foram também chamados, né? Olha como os simbolistas eram chamados por terem esse tipo de pensamento que teciam críticas a esse estilo de progresso que a gente estava começando a vivenciar ali no século XIX. Decadentistas e malditos, né? Então, não eram vistos com bons olhos por fazerem críticas à forma como a sociedade estava se estruturando naquele momento, né? E, bom, a gente deixa aí, né, aberto essa própria concepção de que o artista, ele sempre vai fazer uma crítica à sua realidade, e uma coisa importante, como a gente está falando muito sobre arte contemporânea aqui, todo artista, todo intelectual, todo filósofo, ele foi contemporâneo da sua época, né? A gente tem essa ideia de que o contemporâneo é o que a gente tem hoje e que o que era do passado não era contemporâneo, né? Em algum momento eles foram contemporâneos, né? Em algum momento aquela era a sociedade estabelecida. Em algum momento eles eram o futuro, né? Vamos pensar assim. Bom, mas continuando aqui, os simbolistas questionaram as conclusões racionalistas e mecânicas em que voga na época, pois elas não davam espaço à existência do sujeito, servindo apenas como combustível para a ascensão da burguesia industrial. Buscavam algo além do materialismo e além do empirismo, um sentido de universalidade que seria recuperado por meio da linguagem poética. Buscavam, ao contrário da impessoalidade numérica e tecnológica, os valores transcendentais, o bom, o verdadeiro, o belo, tudo isso, na verdade, eles colocaram em questionamento, né? O que é bom, o que é verdadeiro e o que é belo, né? Eu acho que a gente sempre está atrelado a uma crítica, né? Todo trabalho artístico, mesmo que não objetivamente falando, ele faz uma reflexão sobre o seu momento histórico, o seu momento social, né? Bom, os sátiros têm um trabalho, têm um peso muito grande dentro do meu trabalho, principalmente pela forma como eles são apresentados dentro das histórias, né? Eles são seres divinos, né? Porém mortais, né? Então, assim, apesar de toda a sua divindade, eles são seres de carne, né? Então eu acho muito legal essa relação, né, que a gente faz com essas questões fantasiosas, essas questões que vão além daquilo da razão, né? Eu acho que a gente poder oscilar um pouco entre o que é razão e o que é emoção é o que faz a arte ser o que é, né? É aquilo que faz com que a gente sinta algo sem saber por que a gente está sentindo aquilo,
né? A gente às vezes não consegue explicar em palavras ou explicar cientificamente o que a gente sente, né? Eu acho isso muito, muito importante. Bom, tem alguns trabalhos também relacionados com a religião, né? Que eu acabo levando aí para uma estética muito particular, muito pessoal, né? Onde eu mostro e ao mesmo tempo que eu mostro, eu também estou querendo entender e ao mesmo tempo que eu dou a resposta, eu também estou perguntando, né? Então, são personagens que me fascinam muito, né? Personagens bíblicos e mitológicos que fazem parte da minha vivência. Bom, mais um desenho aqui que representa toda essa questão que vai além da razão, né? Eu gosto muito de explorar essas formas de pensar, né? E aí, gente, eu já proponho para vocês aqui o Vamos Criar. O que eu gostaria que vocês produzissem, né, ao final dessa aula? Que vocês destinassem um tempinho para realizar esse desafio, que é registrar um sonho ou uma história que fez parte da sua infância, né? Eu acho que quando a gente faz esse resgate histórico da nossa própria memória, a gente acaba mergulhando na nossa própria existência, né? Então, eu acredito que se desafiar nesse momento a encontrar uma narrativa que fale de um sonho que você teve, ou de um sonho que te marcou, de um pesadelo que te marcou, de uma história que fez parte da sua infância, como eu acabei falando, para vocês tentarem lembrar de alguma lenda, de alguma história que foi contada para vocês e que marcou a vida de vocês, o momento é esse. Então, assim, vocês podem buscar referências, vocês podem buscar imagens para poder se inspirar, mas a ideia aqui é que vocês façam esse registro. E quando eu escrevo registro ali, gente, é exatamente sobre isso, né? Eu não preciso necessariamente desenhar essa história, porque eu posso também estar escrevendo ela. Eu posso criar em formato de vídeo, eu posso criar em formato de colagens, imagens fotográficas, né? Então, as possibilidades de como você pode se desafiar, né, são inúmeras, né? O que dá brecha para falar, para ninguém falar, no caso, mas isso daí eu não consigo fazer porque eu não sei desenhar, né? Como o nosso objetivo aqui não é formar desenhistas apenas, né, mas fazer com que as pessoas reflitam sobre aquilo que elas vivem, aquilo que elas fazem, de uma maneira que a gente busque uma autoconfiança e um desenvolvimento de conhecimento próprio mesmo, né? Então, fica aí o desafio para vocês, e é isso, gente. Precisando tirar alguma dúvida também, eu estarei sempre à disposição, né? Vocês podem me encontrar depois pelos contatos que eu vou deixar aqui, para que a gente possa continuar, né, esse processo, né, que está sendo bem legal, eu acho, a forma como a gente está desenvolvendo tudo isso. Espero que vocês estejam gostando. E é isso, gente. Espero vocês para a próxima aula.